Hebrews chapter 6 verses 10 to 12. I want to read 10 to 12. Hebreus capítulo 6, versos 10 a 12. And it says the word of the Lord. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. Palavra do Senhor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Verses 11. And when we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Marcos 12, verso 31 e 32. And it says the word of God. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Palavra do Senhor. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada aos homens. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or the age to come. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. I was listening to the speech of this young man. Estava a escutar jovem a falar. In which he speaks about how certain people behave in certain environments. Que ele falava do comportamento de certas pessoas em certos ambientes, em certos And that lugares. sometimes E que por vezes we judge people by their appearance. nós julgamos as pessoas pela sua aparência. So he had a friend Então ele tinha um amigo that belonged to the Navy SEALs. que era da Força Marinha. And the Navy SEAL is an American elite force. E a Força Marinha é uma força de elite dos Estados Unidos da América. And this name, Navy SEAL, E este nome, Força Marinha, it's a specific and special training. leva específico treino especial. So it's not just the same army training. E não é treino normal do exército. They are tested in every area of their lives. Então eles são testados em todas as áreas de suas vidas. So many men, including women, go for the Navy E SEALs. muitos homens e mulheres vão para as forças marinhas. Let's say 100 people go Digamos que 100 pessoas vão for this training, para o treino. and this training might take 3 months or more. Isso pode levar por aí 3 ou mais meses. And what happens, let's say 100 people went, E digamos que foram lá 100 pessoas. only 5 will graduate. Nesses 100, pelo menos só 5, apenas 5 vão graduar. These will become the elite. E esses serão a elite, a força de elite. Nobody's like them. Ninguém é como eles. No soldier will ever equal to them. Nenhum soldado regular They é como will eles. prove that they have so much strength. Eles vão provar que têm muita força, But their strength is not physical. mas a sua força não é só física. It is a mental strength. É também uma força mental. It's a spiritual strength. É uma força espiritual. So this young man, he had this friend, E então, esse amigo falava desse jovem, that his friend was a Navy SEAL, que o seu amigo era da Marinha. and he inquired from him and says, why so little people graduate? Então, ele estava a perguntar ao seu amigo, por que pouca gente só consegue graduar? And he says, it's because the training is tough. E ele disse, é porque o treino é muito pesado. And it's supposed to be an elite force. Porque tem que ser uma força de elite. It's not your normal army. Não é um exército normal. These are the people who will save the army. Esses são as pessoas que vão servir para o Let's say exército. a soldier gets arrested Digamos que um soldado, por exemplo, fica preso. and he's in enemy ground, Está no território inimigo. or
somebody important is on enemy ground, ou alguém importante está no território they will inimigo, not send soldiers. eles não vão mandar um soldado They regular, will send the Navy eles SEAL. vão mandar a marinha, They will send elite soldiers. vão mandar só soldados de elite. And then he says, what is so special about it? E ele perguntou o que é tão especial nisso. And then he says, I'll take you there someday. E ele disse, eu vou te And then levar lá when he um went dia. inside the training, E quando ele foi lá para os treinos, on the very first day, there was a lot of young men. no primeiro dia tinha lá muita gente, And muitos some young jovens. ladies as well. E muitas And he jovens. saw all these tall, tough people with E muscles. ele viu muitas pessoas fortes com muitos músculos. You know, people that could carry heavy E weights. pessoas que podiam carregar coisas muito pesadas. And he says, these guys are going to make it. E ele falou, esses aqui vão passar. These guys were the first one to give up. E aqueles foram os primeiros a desistir. So eventually he started to see E eventualmente ele começou a ver that the ones that withstood the test, the training, que os que ficaram e que conseguiram superar os treinos were the skinny, eram os mais magros, were the less weak in muscles or strength. eram os com menos postura física, If you looked at them, you wouldn't say, this guy is going to make it. que olhando para eles você não diria que esses vão passar. And then he asked them, what happened E ele perguntou a eles o que to aconteceu. these guys who won, who graduated? E esses que conseguiram passar, que And graduaram. they all said the same thing. E todos eles disseram a mesma coisa. All of us want to give up on the first or second day. Todos nós queríamos desistir no primeiro e segundo dia. But he says what keeps you going Mas o que te faz continuar is the objective that you have in your life é o objetivo que tu tens na vida. and the people that you are surrounded with. E as pessoas com quem tu estás rodeado, por quem He estás says, rodeado. on my last day E disse, no meu último dia, of that training, I wanted to give up. no meu último dia de treino, eu também queria desistir. I couldn't handle it anymore. Eu já não aguentava mais com aquilo. But my friends surrounded me, Mas os meus amigos the ao meu same redor, colleagues that were there with the training, os meus colegas que estão and they aqui said, we're comigo no going to make treino, it together. e eles motivaram e disseram que nós vamos conseguir. They were hungry. Eles passaram fome They were inside the water, freezing dentro da water. dentro da água They were fria, shivering. a tremer. And all of them kept on saying, we're going to make E it. todos eles só diziam, nós vamos conseguir, nós And vamos then he conseguir. realized E por enfim ele descobriu que that what makes these men win, o que faz esses homens vencer ou conseguir become these elite soldiers, para se tornarem essa força de elite is not the title não é o título from parents or dos family, pais ou it's família, not physical strength, não é a força física, but it's the ability to help one another. mas é a habilidade de apoiar um ao outro, The compassion. a compaixão. When you see one is about to give up or about to fall, Quando vês que um está para cair ou para desistir, you go there and you fetch him. tu vais lá And e you ajudas strengthen. e dás força And you carry it. e tu carregas o homem. Now, when the church of God Então, quando a igreja do Senhor, realizes quando a igreja do Senhor descobre that you are not one person here que inside, tu não és uma pessoa aqui dentro, but we are a community, mas nós somos uma comunidade, and just like these elite e assim como soldiers, essas tropas de elite, we cannot act selfish towards one another. nós não podemos agir, não podemos ser egoístas uns para os outros. When we see that one of our brothers and sisters are almost giving up, Quando vemos que um irmão está para desistir, or perhaps about to fall, ou quase a cair, we must not curse him or let him. nós não vamos ali We amaldiçoar need ou to deixar. surround and Nós pray. precisamos rodear We need e to orar bring the por ele. person back. Precisamos trazer We aquela need pessoa to de say, no, volta. you're going to make it. Precisamos dizer à pessoa que sim, tu vais conseguir. Why am I saying Por this? que está pastor a Because dizer when you isso? go here to Hebrews chapter 6, Porque aqui no livro de Hebreus, no capítulo this 6, whole chapter here todo este capítulo, of Hebrews 6, do capítulo 6, Apostle Paul o apóstolo Paulo, was, it could be him because the kind of writing here só pode ser ele porque a maneira da escritura aqui, of this chapter 6 here, este capítulo, especificamente o capítulo because 6, nobody knows the author of Hebrew. porque ninguém conhece ao certo quem foi o autor do Hebreus. But the way chapter 6 is written, Mas da maneira quanto o Hebreus, o capítulo 6 está escrito, it looks like it is Apostle Paul tem sinais, vestígios do apóstolo Paulo and Apostle Luke, e o apóstolo Lucas, and perhaps one of the other apostles could be Titus, could be somebody. e um outro apóstolo podia ser Tito ou um outro, Even John, even Peter. ou talvez ainda Pedro ou All we João. know is that Hebrews was a collaboration. O que nós sabemos é que o livro de Hebreu foi uma colaboração, It was not only one writer não there. foi só um escritor.
And Apostle Paul in verses 5, E no versículo 5, o apóstolo Paulo, or the writer of chapter 6, o escritor do capítulo he 6, says here in Hebrews 6 verses 5, ele diz: and having tasted the good word of God and the power of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again on themselves the Son of God and put him to the open shame. E provam a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. For you to understand, Para que tu percebas, this writer was saying, esse escritor estava aqui a my dizer: brother, my sister, meus irmãos, it is impossible. é impossível, He writes this in verses 4. It is impossible é impossível, that when you know the Lord Jesus Christ, sabes, o Senhor Jesus Cristo, you come to know him. quando tu vens a conhecer o Senhor Jesus When you Cristo, receive him as your Lord and quando o Savior, recebes como teu Senhor e when you Salvador, get baptized in the waters, quando és batizado nas when you águas, drink and participate of the fellowship of the communion, quando você participa da Santa Ceia and you know you live for him, e tu vives para Ele. this writer is saying it is impossible Este escritor está aqui a dizer que é impossível that you go back to your sinful que tu behavior, vás para a tua vida pecaminosa, that you go back to the old para creation. que tu vás à tua velha criatura. So he's saying those people Então ele diz que aquelas pessoas in that church in chapter 6 naquela igreja do capítulo 6 that were que estavam, once enlightened, que uma vez eram iluminados, they received the light of God, que the light of the receberam gospel, a luz do Espírito Santo do that they Evangelho, tasted God's gift, which is the Holy e eles Spirit, provaram o dom de Deus, a dádiva de Deus, que é o Espírito Santo, in which they received e que salvation, receberam a salvação, and they became partakers of the Holy e eles Spirit. tornaram-se participantes da Santa Ceia. How come you are going back to your old sinful nature? Como é possível que vocês voltem para a vossa vida pecaminosa antiga? Apostle Paul was saying to those Christians, because these people are all Christians here, E o apóstolo Paulo estava aqui a falar para aqueles crentes, porque he esses todos says, aqui já eram you that are crentes. going back to your old ways, E ele fala, para vocês que estão a voltar para a vossa vida you pecaminosa, are not saved. vocês nunca foram salvos. You are deceiving yourself. Vocês estão a enganar-se a si próprios. Because when you truly receive Christ Jesus, Porque quando tu recebes a Cristo Jesus verdadeiramente, nothing will take you away from Him. nada te pode levar de volta para That's fora not what dele. we see nowadays. Mas isso não é o que vemos nesses dias. Because you see those people Porque veja, essas pessoas that perhaps come to church que talvez vêm à igreja and they here pretend some kind of Christianity, e eles pretendem ser crentes, but they go back to be sinful and even they fall into worse and worse sins. e eles voltam à vida pecaminosa e até voltam a fazer coisas piores. The Bible is saying here in Hebrews chapter 6 A Bíblia diz aqui no capítulo 6 do Hebreus that these people were never que Christians, essas pessoas nunca foram cristãos. that these people have never really received Christ Jesus. Essas pessoas nunca verdadeiramente receberam Cristo Jesus. They just convinced themselves. Eles apenas convenceram-se a si próprios, They did not convert mas themselves. eles não se converteram. For example, you can take 100 rand Por exemplo, podes pegar numa nota de 100 rands and you can go to a currency shop, MoneyGram or Western e Union, vais a uma casa de câmbios and you can say, please, can you change this into e vais dollars? lá e diz, por exemplo, troca-me essa nota em dólares. When you give your 100 rand, Quando dás os teus 100 rands, do you receive rands back? vais receber rands No, de you're volta? going to receive dollars. Não, tu vais receber dólares. So some Christians, Mas alguns cristãos, or some titled Christians, ou alguns cristãos intitulados, they come to eles church, vêm para a igreja, they bow down here, eles se curvam aqui. and they say they confess Jesus, E eles dizem que confessam a but Jesus. they're not confessing Mas Jesus. eles não confessam a Jesus, na verdade. Their mind, their body, soul, mind, and spirit, O seu corpo, alma e their espírito, conscious, a sua consciência, subconscious, o seu even their subconsciente conscious, e o seu is not consciente aligned to não está todo junto. They say something Eles dizem uma coisa, like, I receive Jesus, que eu but recebo they not Jesus, mean it. They don't really want. mas profundamente eles não querem, não é o que eles querem dizer. They're just saying that Eles só dizem isso because they want some kind of favor, some porque kind querem of algum blessing. tipo de favor, de bênção. So if they, I'm sorry to say this, but I need to bring the truth here. Perdoem-me por falar isso, mas eu preciso trazer aqui It a might verdade. be harsh sometimes what I say here, Pode ser um bocado duro o que a pastora está a dizer, but sometimes
certain people, not everybody, Mas por vezes algumas pessoas, não todos, algumas they pessoas come to church vêm à igreja only to receive blessings, apenas para receber bênçãos, only to receive favors from God. apenas para receber favores de Deus. But dear my brother, you are wrong in doing this. Mas irmãos, isso é errado. You don't come here to be blessed. Você não vem aqui para ser You abençoado. come here to worship the mighty Você vem God. aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. So when a Christian comes and he worships the mighty God, Então, quando um crente vem adorar a Deus, he receives blessing. é assim que ele recebe as Because bênçãos. God receives your worship. Porque Deus recebe a tua God oração. receives what you are giving. Deus He recebe aquilo que sees tu your vens oferecer. heart. He sees Recebe o teu your coração. kindness. A tua bondade. He sees what you are doing with love. Ele vê tudo quando tu estás a He fazer sees com that when you're amor. walking here, E vê quando tu vens para aqui. you're not looking just to be part of a community. Tu não vens só para fazer parte de uma comunidade. One day I asked a lady, what are you doing here in the church? Uma vez a pastora perguntou a uma senhora, o que fazes aqui na igreja? And then she said to me, E ela oh, respondeu, it's because when I die, é porque quando eu morrer, I want the church to bury me. eu quero que a igreja me Because I enterre. like the Christian funerals. Porque eu gosto do funeral cristão. These people are happy, they don't cry, if they cry it's just a little bit. Porque eles não choram, And eles they só choram help um each pouco. other. E eles ajudam It's like you uns feel aos the outros. comfort, it's true. Christian funerals are very different E isso é from verdade. non-Christian. Funerais cristãos são diferentes. You know this in dos the outros. church? Because we have done several funeral services here. Nós sabemos isso porque já realizamos aqui muitos funerais. And many people, including people that are not from the church, E muita gente, incluindo pessoas que não são da they igreja, come afterwards eles vêm depois and they say, e dizem: this is the best funeral service that I went. esse foi o melhor culto fúnebre que eu já participei. You know, it doesn't feel like we're gonna bury the dead. It doesn't feel like it's a funeral. Não tem aparência de um funeral, como se nós It fôssemos feels like adorar a alguém. celebration. We came to church to worship God. É como se nós estivéssemos vindo à igreja para vir We celebrar a feel the Deus. peace of the Holy Spirit. Sentimos a paz do Espírito Santo. We feel the embrace of Jesus. Sentimos o abraço do Senhor We feel Jesus the Cristo. support here. Sentimos aqui a ajuda, o That's suporte. the difference. Essa é a And diferença. that lady said to me, I want to be buried, but I want to be buried by the Christians. E então essa mulher disse: eu quero ser sepultada, mas quero ser sepultada So por for me crentes. to be buried by the Christians, I need to be in a Christian Então, para eu church. ser sepultado por crentes, eu preciso estar numa igreja cristã. And then, you know, brothers, we are kind of like smiling now. Então, irmãos, sabe, nós Because- ficamos assim a sorrir, Because it looks naive or foolish what she said. porque parece assim. Tolice, né? Tolice o que ela estava a falar, né? You know, even childish behavior. Parece uma atitude infantil, Because she's missing the point. porque ela não está a perceber qual é o verdadeiro ponto. The real reason to be here together in church A razão verdadeira de estarmos aqui juntos na is igreja because we acknowledge that Jesus Christ is the é porque Lord. reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. And He's the only one who can save us. E Ele é o único que nos pode salvar. And He wants us to be E here Ele quer que nós estejamos aqui together as a juntos community como uma comunidade to worship Him. para louvar e adorar a Ele. Our God is not a God that is selfish. Nosso Deus não é um Deus egoísta. He is a God that He wants to include everyone. Ele é um Deus inclusivo, quer incluir a todos. He wants to reach all souls. Ele quer alcançar a todas as almas. Even the most evil man or evil Até woman. ao homem mais If iníquo, mais that ímpio. person really truly confesses Him Se aquela pessoa confessa and verdadeiramente changes his behavior, e muda o seu comportamento, the Lord will save him and her. Deus vai salvar a ele. And if you judge him, Mas se tu o julgares, be careful, you're going to be the one going to hell. cuidado, porque tu podes ser a tal pessoa going Because the no position inferno. to judge does not belong to Porque us. não pertence a nós a posição de julgamento. So here today, Então, aqui hoje, in this message, nessa mensagem, the title is o título é True Faith. A Fé Verdadeira. Is your faith a true faith? Será que a tua fé é verdadeira? Because some of the brothers here in Hebrews chapter 6, Porque alguns irmãos aqui no Hebreus 6, they did not have the true faith. eles não in tinham a Jesus. fé verdadeira em Jesus They Cristo. were baptized. Eles eram batizados. They had confessed Jesus. Sim, eles confessaram o Senhor Jesus Cristo. They believed in the laying of the hands, Eles creem na imposição das mãos. but yet they were behaving badly. Mas ainda assim eles comportavam-se mal. And they were trying to get other people away from church. E eles estavam a tentar tirar outras pessoas da igreja. And that's why Apostle Paul, or somebody who wrote it, Por essa razão, o escritor deste capítulo says here in verses 10, diz aqui no verso 10, verses 9 and 10, 9 e 10. Beloved, be confident. Be confident, beloved, verses Mas que 9. vós, ó amados,
Esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. It says, brothers and sisters, things that accompany salvation. Coisas que acompanham a salvação. Be confident in that. Don't give your ears to these people who want to take you away from Sejam God. confidentes nisso e não deem ouvidos a essas pessoas que vos querem tirar da igreja da I'm going presença to de give you Deus. 2 examples today. Vou-vos dar aqui, por exemplo, One dois is here exemplos. in Hebrews. Está aqui em Hebreus. If you go to Hebrews chapter 12, Hebreus, se vais para Hebreus 12, verses 12, 12, it's Hebrew 12, Hebreus 12, verses 12. verso 12. Here again, the same writer of Hebrews, he makes a comparison. O mesmo escritor de Hebreus aqui faz uma comparação. And he compares that in order for us to please God, E ele diz que, de maneira, ou seja, para nós servirmos a Deus, for us to be able to worship God with a true faith, para que sejamos capazes de servir a Deus com a fé verdadeira, he's saying, brothers and ele sisters, diz então, irmãos, therefore strengthen the hand which has hang down. 12, né? Those. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desencorajados. Tell me, Esses when resultados. does a hand or a shoulder or just goes like this? Diga-me, aonde é que os ombros da pessoa In caem? what kind of situation, what que kind situação? of problem or circumstances that you are doing and then eventually you just go. Em que situação, em que circunstância que quando estás a fazer algo e de repente os teus Is it a happy ombros moment? caem? É num momento feliz? When does your shoulders and your hands fall down? Quando é que os teus ombros e as tuas When you mãos are caem? about to give up? Quando estás para desistir? When you are about to even do something that is like taking your life? Quando estás, por exemplo, a fazer algo tão tolo como, por exemplo, tirar a sua própria vida? You have given up. Tu já You dizes, say, I had enough. tu dizes que eu já estou cansado disto, farto I am disto. tired. Estou cansado. I have done A, B, C, D, and F. Já fiz tudo quanto I pude. ran over all the alphabet Já letters. não tenho mais plano. Todas as letras do alfabeto aqui acabaram. I had it. Your hands go down. Já acabou comigo. Eu já estou cansado. That is the moment that you must come here. Este é o momento que tu deves vir aqui. And that is the moment that my brothers, my sisters that are here listening right now. Este é o momento porque When os you nossos see irmãos that your estão aqui brother or agora your sister escutando. is hands down, Quando vês que os teus irmãos estão com os braços para baixo, it's not time to kick him or step on não é him. momento de chutar e de pisar nele. But it's the time to say, Mama, let me pray for you in Jesus' Mas é o name. momento de segurar na mão Have do irmão faith e in dizer, irmão, Jesus. vamos orar You're juntos. going to make Ter this. fé em Jesus. You're going to go through Tu vais this. conseguir, tu We're vais going to ultrapassar help essas you. circunstâncias. Let us Nós pray. vamos te ajudar, vamos orar juntos. Because the moment that you pray, Porque na hora que tu oras, there are many universities tem muitas have done studies on prayer. universidades que fizeram And what estudos em happens to your oração. E brain? o que acontece com o teu And cérebro? they even say there is a point in your E brain, eles dizem até que é um ponto no teu cérebro, like a gland, a point in your brain, como se fosse uma glândula no teu that cérebro. when you pray, Quando tu oras, that lights up. e aquela glândula acende-se, It ilumina, lights up, that lightens up your whole brain. ilumina todo o cérebro. And it gives strength to the whole body. It's E dá proven força a todo by o corpo. science. Isso está provado cientificamente. That the people's in hospital, Que as pessoas nos hospitais, por when exemplo, they receive a prayer, quando eles recebem oração, their body changes. o seu corpo físico muda And completamente. when they themselves pronounce the E quando prayer, eles pronunciam a oração, they, through those equipments, those machines, they could see that the whole body lights up. através daqueles equipamentos, eles podiam ver que o seu corpo iluminava-se. They even say there is a point called the God point. E eles até deram um nome que se chamava o ponto de Deus, That it only lights up when you pray. que apenas ilumina-se ou incendeia-se, For acende-se quando tu example, if oras. I talk with him right now, Por exemplo, se a pastora fala comigo agora, that God point right in my brain e aquele ponto de Deus aqui no cérebro will not light up, não vai acender, will not bring me strength. não vai dar força. But the moment that I say, Mas no momento que a pastora disser, or if I do this, quando ela põe as mãos and I juntas look up, e olha para o and I céu, say, Father God, e quando diz Pai, in the name of Deus, Jesus, em or nome do if I Senhor just say Jesus, Jesus, ou or quando if I apenas hold the diz hands like Jesus, this, ou quando segura as suas mãos para cima, or if I go on my knees with the hands like ou quando this, ajoelha e levanta as and I mãos para say, cima, Lord e Jesus, quando diz Senhor Jesus, that moment, this aquele momento, little point called the God point aquele lights ponto up. chamado Deus, o ponto de Deus, This has been proven by acende. science. E isso está provado cientificamente.
No one can come and say, no, it's not true. They have E proven ninguém it. pode chegar e tentar provar o contrário, porque isso já foi provado. So when your brother or sister is hands down Então, quando os nossos irmãos estão com as mãos para baixo and they feeble their knees, e eles... verses 12. 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desajuntados. What is feeble knees? O que são os joelhos It's people that have desconjuntados? been praying, they feel the knees is getting painful to the point that it's becoming numb. E são pessoas quando a pessoa está de joelho a orar e consegue sentir começa a And sentir os sometimes seus joelhos a they say, perderem no, I força. can't pray anymore. E a pessoa diz, não, eu não consigo mais You orar. know, now down, I need to sit a bit or stand. Agora eu preciso me levantar ou ficar sentado. And then they kind of like feel bad. But then the other brother says, no, it's all right, get on praying. E eles sentem-se mal e a outra pessoa diz, não, continua a orar. Pray standing, pray sitting. Ora But pray. sentado ou em pé, mas continue So a here, the orar. writer of Hebrews is saying, my brother, my sister, Então aqui o escritor do Hebreus diz, meus when you irmãos, see that your brother and sister, your husband and your wife, quando vemos os nossos irmãos, os nossos cônjuges, or your siblings, your ou os brothers teus irmãos at home, em casa, or perhaps some family member, ou algum membro da família, his hands down, e está com os seus braços para baixo, the knees no more e strong, estão com os joelhos desconjuntados, you know, they have no strength e anymore. que eles não têm mais força. He's saying right here, verses E está aqui a 13. dizer no verso 13, It says here, verse 13, it says, and make straight path for your feet. And it says in verses 12, the beginning, therefore strengthen thy hands. no verso 12, na última parte diz, Na primeira. na primeira parte diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. So lift their hands. Então levanta as mãos dos seus irmãos. So let's say my hands just, E digamos que os braços da pastora estão para baixo agora. whatever matter that I'm trying to sort out, Por qualquer questão que eu esteja a tentar whatever resolver. problem that I can't fix Por qualquer anymore, problema que não and consiga mais I feel resolver. totally down. E ela se sente The totalmente Bible cansada is por baixo. telling us here A this Bíblia aqui morning, nos diz nesta manhã it's your duty, my que é a duty, tua responsabilidade e a minha ir lá e levantar a mão do seu irmão and say, no, my brother, you're e going to make dizer, it. não, meu irmão, tu vais It's conseguir. my job, your duty. E é a tua To responsabilidade strengthen them. para fortificar, fortalecer o teu irmão. But what we see today in the Mas o que nós world, vemos hoje no mundo, people are so selfish todas as pessoas são muito egoístas, that they step and kill que eles, além de levantar, vão lá e vão pisar e vão matar a pessoa, instead of strengthening them. ao invés de levantar, de fortalecer. And here he says in point verses 13 and 14, he says, if you want Nos versos 13 e 12 diz, to se have a tu true queres faith, ter uma fé verdadeira, you need, tu precisas, it says here verses 13, to make straight path for your feet. e fazer veredas diretas para os vossos pés. What is straight path? O que são veredas diretas? Is being righteous. É ser justo. Is to be godly. É ser uma pessoa de Deus. Is to be somebody with the mind of Christ. É ter a mente de Cristo. So you're going to ask yourself, Então tu te vais perguntar, would Christ do this? será que Cristo faria isso? No. How would Jesus Christ Então react como é que to that? Cristo reagiria neste assunto? I know, for some, you need to learn this. Eu sei que para alguns vocês precisam But that's why aprender he's saying you need mas é por essa razão que aqui to diz make straight your que path. tu precisas fazer veredas direitas Because para os some teus Christians pés. still want to keep the old path. Porque alguns crentes querem manter-se nos caminhos antigos do passado, All wrong. todos tortuosos. For example, Por exemplo, if you don't have documents, se tu, por exemplo, não tens documentos, what you need to do? o que precisas fazer? Get your documents. First you get your documents. Primeiro tens que requerer os teus From whatever documentos. country you're from. Or your birth certificate if you're South African. Or your ID book first. Let's say you want a passport. Digamos, por exemplo, que tu queres um passaporte. How are you going to get a passport? Como é que vais obter um You need passaporte? a birth certificate, then you need your ID. Precisas, por exemplo, de uma certidão de nascimento, Mas you depois um have documento de identificação, mas não tens nenhum. How are you going to get a passport? Então, como é que vais ter um passaporte? Or let's say you have the passport. Digamos que tens aqui, por exemplo, o passaporte. But the passport has now expired. Mas o passaporte já expirou. How are you going to receive a visa? Como é que vais receber um visto? How are you going to receive permanent residence? Como é que vais receber aqui um visto de permanência? Are they going to write in your hand? Será que vão escrever na tua mão? They need your passport. Precisam do teu And passaporte. then we hear busy crying, praying for God. E nós estamos aqui a orar a Deus. Lord, open doors. Oh Senhor, abra The Lord portas. is opening doors.
doors. O Senhor está a abrir portas. But the problem is that people don't want to get, Mas o problema é que as pessoas They documents. querem they ter don't want to documentos sort their life. e não querem resolver os They problemas da still sua want to vida. live in an illegal way. Eles querem viver numa vida ilegal. How are you going to be made legal if you still live in the old path? Então, como é que tu vais ser tornado legal se tu queres ainda viver nos caminhos Do da you vida? understand? I'm just using an example here. Eu estou aqui só a usar um exemplo. You need to understand that there are things that God will do and there are things that you need to do. Tens de perceber que há coisas que Deus vai fazer, mas que Deus vai fazer, mas que há coisas que tu You precisas need to fazer. make your path right. Tu precisas fazer os teus caminhos retos. So if you are still in your workplace, Por exemplo, se tu roubas no teu trabalho, you don't have a right path. então tu não tens um caminho direto. Your path is a mess and going O down. teu caminho é tortuoso e Because vai the para Bible baixo. says that when you steal from somebody, Porque a Bíblia diz, se tu roubas de you're alguém, going to lose everything that you tu have vais perder tudo quanto tens. and you're going to live in debt and be better. E vais viver em dívidas e vais viver uma vida amargosa. Don't be fooled Não seja by what you see. No, that Não guy seja stole a enganado phone. pelo que I think vês. that's a nice phone. pelo que vês nessas pessoas, por exemplo, fulano de tal tem um bom telefone He stole that phone. e tu roubas Oh, aquele não, ou ele mas roubou aquele tem telefone, fones, não. então eu também vou começar a roubar Let me tell you, telefones. that phone will not last long. Deixa-te dizer que esse Maybe telefone não his vai life is durar. going to go, like we say, sour. E a vida vai continuar a descer e a ficar amarga. So the Bible says, make your path right. Então a Bíblia diz, faça a tua vereda direta. And it says here, so that what is lame may not be dislocated, but Para- rather healed. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. What is the spiritually lame? Então o que é o manquejar espiritual? Is those people São that aquelas still pessoas have stumbling blocks in their lives. que ainda têm pedras de tropeço They nas have suas some vidas. kind of impurity in Têm their algum lives. tipo de impureza nas suas They have vidas. some kind of habitual sin in Têm their lives. algum tipo de pecado habitual nas And suas they vidas. cannot walk or run E eles properly. não podem correr ou andar They are apropriadamente. lame. Eles são coxos. So the Bible is saying here, E a Bíblia aqui diz you are only going to be able to achieve more things in life que se tu serás capaz de alcançar mais, And good mais coisas na things in vida e boas coisas na vida, is if you start to walk the right path. quando tu começares a andar em veredas diretas. So if you want your child to have a South African birth certificate, Digamos que quer que a tua criança tenha uma certidão de and he nascimento was born here, sul-africano she was born here, e a criança foi nascida aqui. you need to have the documents from hospital. Então tu tens que You ter os need to documentos go do there and hospital. find out how you do it. Precisas ir lá e descobrir como é que é feito. Because until a certain age, a certain year, they are receiving. Porque até uma certa idade eles continuam But if you recebendo. stay home, nothing's going to happen. Mas se ficas em casa, nada vai Let's say you acontecer. want employment, Digamos que queiras um emprego. but the only thing you do is sit down and Mas a look and única stare at coisa the que ceiling. fazes é ficar em casa e olhar para o teto. My brother, no employment's going to come there. Irmãos, nenhum emprego virá a ti. You need to go after it. Precisas ir atrás. You need to go ask. Precisas ir pedir. You need to go to the places and ask and sometimes give your CV E precisas ir aos lugares, deixar lá or write emails um CV or e speak to friends and escrever e-mails family e falar com as pessoas and ask for a job. e procurar por trabalho. Because if you trabalho. just sit there feeling sorry for yourself, E porque se ficas aí a sentir pena de mim mesmo, you're not going to make it. Jobs will not come for o you. trabalho não virá, tu não vais conseguir. So make your path right. Então, faça as tuas veredas diretas. The clothing that is dirty A roupa que está suja will not clean by itself. não se lavará por si mesmo. You need to go take it and wash it and clean Precisas it. pegar lá e And put lavar it e in the limpar. and hang it in the E line. pôr no estendal. And then after store it. E depois, But conservá-la, some people are guardá-la. waiting for somebody. Let me tell you, there are things God will do. Deixa eu dizer, há coisas que Deus vai fazer, And there are things that you need to do. mas há coisas que tu precisas And fazer. there are por things separado. that brothers and sisters will help you with. E há coisas em que os irmãos também te vão ajudar. Even Jesus, when he was carrying the cross, Ainda quando o Senhor Jesus Cristo estava for a carregando a short cruz, while, por curto tempo, somebody alguém helped him carry. ajudou a carregar. But some people, they want us to carry their weight all the time. Mas algumas pessoas querem que nós carregamos os seus pesos por todo o caminho. We can't do that. Não é possível. That is abuse of Isso é abuso your Christianity. do cristianismo. You need to also sort your life. Tu também precisas resolver a tua própria So the vida. Bible here says, Então aqui a Bíblia diz, verses 14, pursue peace with all people. no verso 14, segui a paz com todos os santos. How can you have true faith
Então, como é que podes tu ter a fé You verdadeira? need to strengthen the hands that hang down. Então, precisas fortalecer as mãos caídas, You need to straighten the path of your feet. precisas endireitar as veredas dos teus pés Right? And you need now to pursue peace. e também precisas procurar a paz, buscar There a are paz. certain men and women. Tem alguns homens e algumas They mulheres, live on gossip. eles vivem de fofoca. It's gossip. Fofoca. It's not important information. Não é só levar uma informação Because importante. maybe you might see somebody in danger and you might tell somebody, listen, I saw that brother, he's in danger. Porque, por exemplo, tu podes ver alguém em perigo e informar a outra pessoa que, olha, eu vi And que a then they pessoa go está em there try perigo to help the e person. vamos lá e ajudamos a pessoa. Like Isso não é once I fofoca. saw a young man from the church. Como, por exemplo, há um dia a pastora viu um He jovem was da friends igreja, with some drug dealers. ele tinha amizade com uns And I vendedores de saw droga. it. E a pastora It viu, was around 9 a.m. Por volta das 9 He horas da was manhã, supposed to be in school. era suposto And que he ele estivesse na was escola. standing in front of the door of the drug dealer. E ele estava parado em frente à porta dos vendedores de droga. You know what I did? I called his elders, I called his family, I E a called pastora parou e chamou the guardians. os guardiãos And I dessa said, criança. listen, don't come at this street, at this hour right now, you go see for yourself. E disse, venha para este lugar, para esta rua, para esta Where casa, your e tu vais son is ver por si próprio onde o teu filho está Maybe parado. he's just accompanying his friends. Talvez ele esteja só a acompanhar o seu And he's amigo. not using or going to buy. Talvez ele não está a usar a droga que Oh, vai but comprar. what I know is 9 o'clock now. Mas o que eu saiba é que são 9 horas, ele tinha que estar na escola e tem um uniforme escolar. That is important information to help a parent, because sometimes Isso é uma informação parents don't importante know para what's ajudar os happening. pais, porque por vezes os pais não sabem o que está a acontecer. Another thing is I go E por vezes, and I spread to the whole world e outra coisa é that que the ela young man vá is a drug dealer e começa a espalhar para todo mundo que olha and aquele he's on jovem addictions and é he's on this, vendedor, on that, vendedor de droga and e ele he's getting é everybody. viciado You e see, começa a falar coisas à toa. gossip will destroy. Veja que a fofoca vai destruir. So it says here, pursue peace. Então diz aqui, siga a paz. Men and women, they don't Alguns homens e pursue mulheres eles peace. não buscam a paz. They pursue trouble. Eles buscam problemas. When everything's at peace, they have to create something to cause problems. E quando tudo está em paz, eles procuram criar algo que vai provocar If the husband problemas. is happy, wife is happy, Quando then he creates something to create chaos in the Quando a house. esposa e o marido estão felizes, eles vão lá procurar criar algo para procurar confusão. The Bible says, please seek peace A Bíblia diz, por favor, busquem a paz and holiness. e santidade. If you want a true faith, you need to have holiness, Se queres fé verdadeira, tens que ter santidade. with which no one will see the Lord. It means that. You can read the rest of the verse, please. This is good. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Are you understanding? Estás a You perceber? cannot go to heaven. Você não pode ir ao céu, You cannot enter heaven não pode entrar no céu if you don't have peace se não tens paz and e, holiness. e santidade. So ask yourself, don't tell me. Então, pergunta-se para si próprio, não diga a ninguém. Say to yourself, to your inner man, Para o teu homem interior, do I have peace? será que eu tenho paz? Or am I making people trouble? Ou eu estou aqui a causar problema para as pessoas? There's even a word in English that people use it a lot. They say somebody's a drama maker. Tem um termo muito usado em inglês, que alguém é drama maker, quer dizer, causador de drama. He creates something, turmoil in a glass of water. Ele procura criar tempestade num copo d'água. Where they go, they just sow strife and anger and hatred and Por onde eles passam, só procuram criar desobediência, that's not guerra. Christianity. Isso That's não é not the life of a cristianismo. Christian. Isso não é uma That's vida not pursuing cristã. peace. Isso não é procurar a paz. We need to learn to seek for peace. Então nós precisamos procurar buscar a paz. So if you know that certain people around you are always making trouble, creating trouble, Então se sabes que se conheces algumas pessoas ao teu redor que estão sempre aqui a problemas, gossiping, whatever, fofocas e my coisas alegres, suggestion to you então eu sugiro a is ti, that for you not to get contaminated, para que não fiques, que não te tornes contaminado, stay away from that person. afaste-se dessas pessoas. Because I'm telling you, you're going to get contaminated. Porque na verdade tu vais ficar contaminado. Because you're going to hear so much negativity. Porque vais ouvir muita You're going to feel negatividade sick at the end. e tu também vais ficar doente no fim. And then you're going to have your E head também vais down. ficar com os braços caídos. Because it's so heavy. Porque é muito pesado. My church here, we need to A seek igreja for peace. nós precisamos And buscar holiness. paz e santidade. Because without those two, I cannot see God. Porque sem tais nós não podemos ver a Deus. My faith requires
requires me. A minha fé requer que eu. God will not do this. You need to do this for yourself. Então Deus não fará isso por ti, você precisa fazer isso You por ti. need to make good choices. Tu precisas fazer escolhas You need to certas. want to straighten the path. Tu precisas endireitar as tuas veredas. Stop going all Deixa de crazy ir in your por life. caminhos tortuosos. Have objectives in your life. Have objectives in your life. Tenha objetivo na tua vida. So if you want to pay lobola, Se queres, por exemplo, pagar o bola, but you're not saving, mas não estás How are you gonna pay a the guardar dinheiro, como é que vais pagar? and then if we didn't even wait over there to get the list, E tu ainda nem ligaste para lá para pedir a lista. how are you supposed to get the same if you don't even know what the people want? Então, como é que tu vais saber? Como é que eles vão saber que tu... And then they come and they cry here. E depois vem aqui para The devil is stopping me from getting married. O diabo estava a travar de me casar. No, it's not the devil, it's you. Não é o diabo, é você. It's you that need to have godparents or somebody that speaks for you És tu que tens que ter padrinhos que to sempre vão go falar find out contigo what the other family wants. para ir descobrir o que a outra família What is the quer. list over there? Qual é a lista lá How do much outro it will lado? cost you? Quanto é que isto vai Can you do custar? installments or not? Eu posso pagar em prestações ou não? Or do they want everything at Ou once? querem tudo só de uma vez? And I need to save for that and start buying the things. Então preciso guardar para poder comprar o que é necessário. It's not buying a lotto ticket Não é como comprar bilhete de loto de uma and loteria you playing the numbers there. e ficas lá a jogar os And números. some people even have the courage to ask us, Algumas pessoas têm até coragem de perguntar. Pastor, did you dream of any special Pastor, number? sonhaste por acaso um número especial aí para a lotaria? My brother, you can waste your money on lotto. Don't do this. Você está a gastar o teu dinheiro na Just lotaria, as não a faça thing is so isso. slim. It's like really so slim. A It's chance de one ganhar é muito million. fina. É 1 em 1 milhão. You need to save up, straighten your path. Precisas poupar. You Direto want, do you bolso. want a new bed, a new fridge, Se queres right? uma cama nova e uma You need to save geladeira, money for precisas that. poupar dinheiro para isso. Are you with me? There has to be objectives Estamos in your juntos, life. tem que haver objetivos na tua vida. And in that, you need to seek for peace. E nisso tens de buscar a paz. Make peace with those around you. Essa paz com os que estão ao And teu when, if they redor. don't want peace with you, E ainda que eles não queiram paz contigo, pray to God and says, Lord, ora a Deus, diga a Deus. Eu os perdoo. I want your peace in my Eu life. quero a tua paz na minha vida. Forgive me, Lord, if I Perdoa-me, sin. Senhor. If they don't want to forgive me, it's Se so eles não fine, me querem Lord. perdoar, tá bom. But I forgive them. Mas eu lhes perdoo. But live in peace. Viva Because em paz. through that you're going to get holiness. Porque através disso tu alcançarás a santidade. And you're not going to be like Esau. E tu não serás que nem Esaú. Because the Bible says Porque a Bíblia diz aqui. That there is a man here in the Bible, Esau, it's right here at this very chapter. Tem aqui um homem, Esaú, aqui neste mesmo And it says capítulo, here in verses 15, no verso 15. looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, let anyone root of bitterness spring up, cause trouble, and by this many become defiled. Tendo cuidado de que ninguém se priva da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Verse 16. 16. I'm reading from Hebrews 12:16 now. Hebreus 12, 16 agora. Let there be any fornicator or profane person like Esau, E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, who for one morsel of food sold his birthright. que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. For you know that afterwards, when he wanted to inherit the blessing, Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a he bênção, was rejected. foi rejeitado. For he found no place for repentance, Porque não achou lugar de though arrependimento, he sought it diligently with tears. ainda que com lágrimas o buscou. Let me tell you what happened here. Deixa eu dizer o que The aconteceu. Bible says that Esau, A Bíblia diz aqui que Esaú he was the twin brother of Jacob. era o irmão gêmeo de Jacó. Esau of the sons, O he Esaú was the dos one most filhos, favored by his ele era father. o mais favorito do pai. The father loved Esau and not loved O Jacob. pai amou mais a Esaú do que a Jacó. Esau was the extrovert son. O Esaú era o filho He was the one that talked a lot. que mais falava. Extrovertido, né? Sim. He used to hunt. Ele era um caçador. He used to know people. Ele conhecia muita gente. You know, he was kind of like the celebrity, the famous one. Como se fosse uma celebridade, o mais And famoso. Jacob was the quiet guy. E Jacó era o tipo mais calado. And what happened to Esau is that he kept it in his heart E o que aconteceu com Esaú foi que ele manteve no seu coração a rebellion against uma God. rebelião contra Deus. He despised God. Ele desprezou a Deus. He despised the God of his father. Ele Isaac. desprezou
o Deus do pai. o Deus do seu pai. He despised the God of his grandfather Abraham. Desprezou o Deus dos seus He antepassados, dos seus avós. despised God. Ele desprezou a Deus. And in his heart, E no seu coração, what did he do? He let root of bitterness ele deixou que a raiz da amargura, control him. deixou que a raiz da amargura o controlasse. And when bitterness is in your heart, E quando a amargura está no teu coração, violence will come to your heart. a violência virá. Anger will come into your heart. O nervosismo, a raiva virá. You know, and you're going to fall short of the grace of God. E tu vais ficar separado, destituído da graça de Let me Deus. tell you, a violent person, Deixa-me dizer que um homem an angry violento, person, uma pessoa a bitter person amarga, amargurada, will not experience não vai experimentar the peace in Jesus. a paz em Jesus. Because you're put inside you. Porque tu pões dentro de ti, You are sowing inside tu you. estás a plantar dentro de And ti you are feeding e estás a alimentar that feeling of bitterness so strong every esse day. sentimento de amargura And tão forte our todos os Jesus is dias. not about bitterness. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não é um Our Deus de Jesus amargura. is about forgiveness and love. Ele é um Deus de perdão e de amor, de paz e de santidade. So if you feed yourself always Mas se tu te anger, alimentas sempre de amargura e de raiva, de violência, bitterness, de amargura, jealousy, de you inveja know, selfishness, e de it's cobiça, obviously, my brother, my sister, é óbvio que that at the end of the day, no fim do dia you feel miserable. tu vais te sentir miserável And you don't have peace of e God. nunca terás a paz de And when you Deus. don't have peace of E quando mind, não tens a paz da alma, how are you going to solve your problems? como é que resolverás os teus problemas? How are you going to solve little things at home? Até pequenos problemas em casa, como é que vais resolver? You don't have peace. Não tens paz. And if you don't have E se peace, não tens paz, the Bible says you don't have holiness. a Bíblia diz que não tens And the santidade. Bible is telling us, please don't be like Esau. E a Bíblia nos diz aqui, por favor, não sejais como Esaú. He was the guy. Ele era o tal, He was famous. famoso, Favored by his father. o favorito dos pais, do pai. He hunted, whatever. Era caçador, But yet he despised God. mas ainda assim ele desprezou a Deus. And when he saw that he had lost everything, Mas quando ele percebeu-se que havia perdido tudo, instead of true repentance, ao invés de se arrepender verdadeiramente, he didn't. There was no repentance on him. ele não fez, não houve There arrependimento na was sua only vida. root of bitterness. O que ele tinha era só raiz And that's why de the Bible says, please amargura. don't be like him. He's a fornicator and profane. Por essa razão, a Bíblia diz, não sejais como ele, porque ele é um fornicador e um prevaricador. You know, even though he cried, Ainda que ele tenha chorado. and in Portuguese we have a saying that when somebody cries with no repentance, Em português dizemos que quando alguém chora sem arrependimento, they have crocodile tears. são lágrimas de crocodilo. You know, crocodiles, when they stay on the sun, sometimes you see like droplets Quando o of tears. crocodilo está, por exemplo, assim... But he's not no crying. invés- If you get near him, he'll eat you. Mas ele não está a chorar, se tu te aproximares, ele vai te comer. There's no repentance. Não há arrependimento. There's only remorse and anger and bitterness. Há apenas remorso, raiva e amargura. And the Lord is saying, please, E o Senhor está aqui a dizer, por through favor, the servant of His here, através do seu servo don't be aqui, like Esau. não sejais como Esaú. Please don't be like Por Esau. favor, não sejais como Esaú. You need to seek peace. Precisas buscar You a need to seek paz, holiness. You need to santidade. put your life in order. Precisas pôr a tua vida em ordem. Okay? You need to learn to lift one another up. Precisas aprender a levantar uns aos outros. Be compassionate. Seja Be somebody that prays compassivo. more. Seja alguém que adora mais, que louva You know, mais. be somebody that engages more into prayer daily. Alguém que se envolve mais em oração Because diariamente. if you don't pray, what kind of relationship you have with God? Porque se não oras, que tipo de relacionamento vais ter com Deus? So we need to be careful because we read in Matthew chapter 12, Então temos que ser cuidadosos porque nós lemos Let us aqui em go Mateus back there. capítulo and I'm going to 12. end right here. I'm not going to Vamos voltar para lá e vamos já terminar Mateus 12. And another day I will speak about the second E person. no outro dia vamos falar da segunda pessoa. The Bible says here, I'll read again, Matthew 12 verses 13 to 32, 31 to 32. Mateus 12, 31 e 32. It says, therefore I say to you, everything in blasphemy will be forgiven man. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo
não será perdoada aos homens. So if you think that whatever you did, Então, se achas que fizeste alguma coisa and it was so wrong, e que foi tão errado, what Esau had done was wrong. o que Isaú fez, por exemplo, era muito errado. He foi sold muito his errado. birthright. Ele vendeu a He sua gave away his primogenitura, blessing, ele vendeu as suas bênçãos and he despised God. e desprezou a Deus. But the Bible says that if he had thought God with repentance, Mas a Bíblia diz que se ele tivesse pensado em Deus com arrependimento, the Lord would forgive him. Deus o teria Jesus perdoado. is saying these words here. Jesus está aqui a dizer Whatever essas sin you are palavras. committing, Que qualquer pecado que, because you are in the time of grace, porque estamos agora na era da you shall graça, be forgiven. será perdoado. But the moment, Mas no and momento, that's verses now 32, it says, the moment anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. So maybe let's say in an act of anger, frustration, whatever, Então, digamos que no momento de raiva, de frustração, you might have offended God with tu your words. poderás, por exemplo, ter ofendido Deus com tuas Or palavras. maybe you offended the church and its leaders. Ou ofendeste a igreja com os seus If you líderes. come with true repentance in your Mas se heart, tu vieres com arrependimento and verdadeiro God no teu sees that you are in coração, true e repentance, Deus vê que tu estás You shall be verdadeiramente forgiven. arrependido, tu serás perdoado. but if in that moment Mas se naquele momento, that you despise your God, que se tu desprezares o teu Deus, that you cursed your God, se tu amaldiçoares o that teu you Deus, cursed your church, se amaldiçoares that a you tua cursed igreja, your church e leaders, se amaldiçoares a igreja, that you spoke bad os about líderes da people, igreja, se falares and mal das in pessoas, that you spoke of the Holy Spirit e in a se bad nisso manner, falastes mal do Espírito you Santo, disrespected the Holy Spirit se of God, desrespeitaste o Espírito Santo de Deus, the Comforter, o Confortador, our friend, o nosso amigo, the Spirit that will guide us. o Espírito que nos guia. Do you know what Spirit guides us, church? It's Sabes the qual é o Holy Espírito Spirit que nos of guia? God. É o Espírito de Deus. And that's why every Christian here, É por essa razão que todo if crente you want aqui, to have peace, se queres ter paz, if you want to have holiness, se queres ter if you want santidade, to straighten your path, se queres endireitar as tuas and veredas, if you want to lift others with e compassion, queres levantar os outros com compaixão, you need the Holy tu Spirit of precisas do God. Espírito Santo de Deus. Because it's only through the Holy Porque é Spirit só através do Espírito that He Santo will speak to us and convince us of our sins. que Ele falará a nós e nos It's the convencerá do Holy nosso Spirit who pecado. tells what is wrong. É o Espírito Santo que nos So diz if you o que já é offend the errado. Holy Spirit, Mas se tu ofendes o Espírito Santo, hey, you're in danger. estás em perigo. There's no forgiveness. Não há perdão. So this morning, Então, nesta manhã, before we go for the second part, which is the communion, antes de passarmos para a segunda parte, que é a Santa Ceia, I ask that those who are here, eu peço a todos quantos estão aqui, that if you want to confess something, se quiseres confessar algo, if you want to truly repent se queres verdadeiramente and acquire arrepender-se a faith that is a true faith, e adquirir uma fé verdadeira, you need to respect the Holy Spirit of God. precisamos respeitar o Espírito Santo. And you need to invite the Holy Spirit of God in your life E every day. precisamos convidar o Espírito Santo de Deus. You em have to nossos wake up dias. and the says, Holy Spirit, you're welcome into my life. Tens que acordar ao Holy acordar e Spirit, dizer, guide Espírito Santo, me in my life. bem-vindo, Espírito If Santo. you don't do guia-me this, na you're minha in vida. danger. Mas se tu não fazes isso, tu And estás em if perigo. anyone here this morning, E se alguém aqui nesta manhã, you know what you did, se tu sabes algo, tu sabes o que fizeste, you're going to have a moment right tu now vais ter agora um momento where you can come to the front bow down in your onde podes vir bed para frente e se curvar and say, e Lord se God, arrepender e dizer a Deus, forgive me, perdoa, because I have not been in peace. porque eu não tenho estado em paz, I have not helped my brothers and sisters. eu não tenho ajudado os meus I am irmãos, not in holiness. eu não estou em santidade, Lord, I have not straightened my path eu down. não tenho endireitado minhas veredas, So that, my brother, you pray your prayers here. This burden may be lifted out of you. para que tu venhas aqui orar, Senhor, fazer a tua oração aqui, And irmão, then so that para when que the esse time peso seja comes for you levantado to de drink ti. here the bread and eat the bread and drink the cup, you may do so with your Para ao mind chegar o being momento peace. de tomar a ceia, Because the tu Bible faças says com a that mente if you limpa, take these em paz. elements with hatred, Porque a Bíblia diz, se tomares esses elementos com ódio no coração, com amargura, with the heart like Esau, com o coração como de Isaú, you become like Judas, the one that betrayed Jesus. tu ficarás assim que nem o Judas, o que traiu o Senhor You become Jesus. heavily oppressed. Tu ficarás muito Amen. church. oprimido. So let us stand down Amém. right now. Vamos nos colocar em pé, We're going to be praying right now. vamos orar. For any brother and sister who wants to come to the front, E
que querem vir para frente confess their sins, e venham confessar ask for the Lord e peçam to a enter Deus their hearts. que entre nos seus You may corações. bow down as you arrive to the front. Podem vir aqui para frente, quem quiser vir. And you confess and says, Lord, I want your peace in my life. E confessa I want que your Deus, eu holiness quero in a my tua life. paz na minha vida, eu quero Help me, Lord, a tua that I santidade, may not be ajuda-me, like Senhor, Esau, para que eu não seja como but Isaú, may I be what you want me to be. mas que eu seja como tu queres que eu Amen. seja. So this is your time right now Este é o teu momento agora. that you come here and you Que confess. tu vens aqui. I'm not here to judge anybody. Sabe, não estou aqui para julgar I ninguém. am here to help you Estou aqui para and lead you ajudar to e Jesus, para te guiar, te to levar a Jesus. reconciliation, Para a so reconciliação, that you may receive the love of God, para que tu recebas that o you may amor de receive Deus, the peace that comes from para God, que recebas a that you may paz, receive the Espírito Santo, presence of the Holy para que Spirit, recebas a presença do that Espírito you may Santo, receive right now para que the recebas holiness agora that you need, a santidade so que tu that you can necessitas, inherit the kingdom of para God. que tu herdes o reino dos céus. Amen. Amém. Let us pray. While you are here in front, please confess to God what is that you want to Enquanto estás aqui confess. à frente, começa a confessar a Deus o que queres Confess your confessar. sins to the Lord. Confessa os teus pecados a Deus. Ask forgiveness. Peça perdão. And pray that may the Lord give you strength, E ora para strength que Deus te fortaleça, to straighten your path, para que possas endireitar as tuas that veredas, He may give you peace, para que Ele te possa dar paz, so that you can sort your life, para que Ele possa resolver a that tua He may vida, give you a holiness, para que Ele te dê santidade, and that you may resist the enemy. para que tu possas resistir ao inimigo. Amen, church. Amém. Let us pray. Vamos orar. You praying over there, I'm going to let you pray first, and then afterwards I'll pray. Amém. And the whole church might also be praying as well in your seats, those who are there stand. Father God Almighty, in the name of your Son Jesus, we present your children who came here before you, Father. And they have confessed, they are confessing their sins, Father, they are confessing their actions, their behaviors. Lord, we are imperfect. Because of the sin that is in this world, Father God, inherited by Adam and Eve, we also inherit this sinful nature. But we confess you our sins right now as a church. We know that we have found in many areas, Lord. There are faults within us, but we implore and ask for your forgiveness. Look at us, Lord, through the blood of the Lord Jesus Christ. May you forgive our sins. May you forgive the sins of this church. May you forgive the sins for the God of family members here. Father, I pray right now that the blood of Jesus may be poured over everyone. And may you purify and sanctify our lives. May you change us as a whole. Father, may you give us a spirit of peace. May you give us a spirit for the God of zeal and commitment to your word. May we have strength to straighten our path and have clear objectives, Father, that we may not be lazy or sluggish, Father, but yet, Father God, know that you are true God and follow you, Father God, with a true faith. Father, I pray right now that the presence of your Holy Spirit, which is already here, may enter the hearts of all those who are here. Father, I pray in Jesus' name that the Holy Spirit may comfort the hearts that are here. Father, take out the root of bitterness, the root of violence, the root of anger, the root of resentment, the root for the God that is causing, Father God, my brother and my sister to be in this man in this way. Father, I pray for healing in our minds, healing in our bodies, healing in our spirit, Father. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen.